Início de ano, a gente costuma dizer que é época de inspiração, reflexão, de traçar metas e planos. Janeiro também é lembrado pelo tema da consciência e preocupação com a saúde mental. Sobre esse assunto eu vou conversar com a psicóloga Gina Coelho. Bem-vinda, Gina. Obrigada pelo convite, fico muito feliz, porque a mídia precisa mesmo abrir durante o ano todo, penso eu, para a gente conscientizar, falar sobre isso, desmistificar, né? Quebrar tabus, que quanto mais a gente fala, mais as pessoas naturalizam a saúde mental. Ou seja, saúde mental não é preocupação de início do ano. Saúde mental tem que ser preocupação para o ano todo. Exatamente, é o principal, né? A gente preocupa em o ano inteiro estar fazendo exercício físico, sendo fiel a uma dieta, né? Uma reeducação alimentar. Então, a saúde mental, ela precisa vir antes disso. E como que está a saúde mental das pessoas? O que você percebe? Você tem consultório, né? Você atende, ali já serve de termômetro? Como é que é? Exatamente, eu brinco que é igual o médico clínica geral, né? O clínico geral, ele está ali sabendo que epidemia, o que virose que está batendo na cidade, né? Porque ele está ali a todo momento recebendo as pessoas com os mesmos sintomas. E meio que a clínica de psicologia é isso. Há uma demanda, por exemplo, metade do ano passado para cá, diminuiu-se um pouquinho as crianças do consultório e aumentou o número de adolescentes. Os mesmos sintomas, automutilação, ansiedade, síndrome do pânico. Então, a gente acaba percebendo, e os pais também, porque a gente faz orientação de pais, a primeira sessão é feita por esses pais, então a gente consegue também saber como é que está a saúde mental desse adulto que está criando os filhos. E o que você tem percebido? Eu tenho percebido que ambos estão adoecidos, né? Os pais, houve uma sobrecarga com a pandemia, a gente também veio muitas emoções à tona, medo de perder as pessoas que a gente amava, e insegurança de não saber, porque teve várias fases, né, do vírus, aquela fase que a gente achava que só de olhar já pegava. Então, foi uma montanha-russa emocional para todo mundo e uma adaptação no trabalho, no lar. A gente já vem num movimento de uma vida mais acelerada, em que a gente tem que mostrar produtividade, senão a gente não se sente bem, a gente não sabe mais conviver com o tédio, opa, não vou fazer nada hoje, já vem aquela culpa. Então, a pandemia veio acelerar, penso eu, algo que talvez explodiria ainda mais uns anos para frente. Você falou em vida acelerada e eu queria saber de você a tecnologia. Ela tem alguma influência também sobre nossa vida, nosso comportamento? Porque, por exemplo, com a pandemia, parece que a gente passou a usar mais a tecnologia. A maioria dos profissionais foi para o home office, a gente perdeu o horário, mudou o horário, enfim, teve essa influência também? Teve, eu mesma, né? Os atendimentos foram para o online. Eu já atendi online, mas era uma ou outra pessoa de fora. Era a exceção, Era né? exceção. Aí os pacientes quiseram ser atendidos, foi online. Comecei a fazer lives. Então, nós adaptamos para o online, porque a vida passou a ser no online. As crianças foram estudar, os adolescentes no online. E a gente teve resolução de problemas de última hora. Como é que eu lido com isso? Quem não sabia, professor, teve que aprender a mexer na plataforma. Então, nós, como medida de urgência, foi necessário essa ferramenta. E que bom que a gente vivia uma época que a gente tem a tecnologia. Mas, como tudo, tem os prós e contras, né? Assim como ela facilitou, continuou viabilizando que o mundo girasse, a gente permaneceu mais tempo conectado e vem as consequências. Por quê? Porque desde a luz do celular, desde a luz do computador, ela já se comunica de uma forma com o cérebro. O nosso cérebro não sabe se é dia ou se é noite. O que ele entende que é dia e noite é que a claridade vem,
ele começa a liberar cortisol para você acordar. E hora que à noite ele vê o escuro, ele sente, e aí ele vai diminuindo o cortisol para liberar o hormônio do sono para a gente dormir. E como na pandemia a gente ficou com a rotina bem atrapalhada, e eu costumo dizer, não é motivo de culpa, porque foi o que deu para ser feito naquele momento, né? Então a gente acordava mais tarde, dormia. Eu mesma fazia live 11h30 da noite. Trabalhamos fora do horário, trabalhamos de casa, transformamos as nossas casas no nosso ambiente de trabalho, ou seja, deu uma virada, né, na coisa. A gente pode dizer que a gente se distanciou de pessoas e até de nós mesmos. Exatamente. E então tudo isso tem uma consequência, né? Apesar de que voltamos a trabalhar, voltamos a ter nossa rotina, mas não podemos esquecer que nós temos um cérebro que ele funciona, é uma química. E essa química, desde que é alterada, ela pode gerar sintomas que são as doenças psicossomáticas, né? Aí apareceu mais quadro de ansiedade, mais quadro de isolamento, depressão. A pessoa que já tem mais dificuldade, já não gostava muito da interação social, já ficou com mais dificuldades. Então, entre os adolescentes, eles passaram a ocupar o tempo com jogos, e os jogos hoje pelo DSM-5 é considerado, ele está lá no CID, né, como o vício em jogos. Eu tive pacientes que chegaram com vício em jogos, então você, na hora de desmamar do jogo, você estipulava, você vai ficar tanto, tanto, tanto. Então, naquele período que era a espera para jogar de novo, tinha toda a crise de abstinência mesmo, igual quando a pessoa está fazendo desintoxicação de drogas e tudo mais. Então, ele tinha todo aquele, aí encaminha para o psiquiatra faz acompanhamento, né? Porque aí tem que medicar. Então, foram consequências e a gente está vivendo, né? E agora, o que você acha? Como que a gente deve conduzir essa situação? Parece até um pouco assim sem sentido, mas é o momento da gente estar mais conosco agora para a gente poder se abrir para o novo, que seria a volta à rotina. Como é que você vê a situação? Eu vejo que a gente tem que aprender a priorizar a saúde mental. Por isso que eu acho importante movimentos o ano inteiro estar falando. Vamos falar sobre ansiedade, vamos falar sobre depressão, vamos desmistificar. Remédio não é só... remédio é para louco, eu não sou louco. Não tem nada a ver, nós somos um ser, nós temos as nossas emoções, os nossos pensamentos disfuncionais, que vem da infância, isso é todo mundo, uns vão ter traumas, outros trauminhas, outros traumões, e a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções, fazer gestão das nossas emoções. Então, eu costumo dizer que a palavra de ordem na vida da gente tem que ser o autoconhecimento. E a partir do momento que eu começo a desenvolver meu autoconhecimento, olhar para mim, como você disse, né? Para as minhas limitações e para os meus potenciais também, eu começo a me conhecer. Porque a gente é voltado muito para fora, para falar do outro, para apontar o outro, para culpabilizar o outro. E a gente, quando começa a olhar para a gente, você fala assim no consultório, cite 5 qualidades suas, 5 defeitos, vamos colocar. A pessoa trava, não consegue. Mas se você falar do amiguinho, ela vai saber. Ela fala 10, né? Olha, pegando como gancho o tema Janeiro Branco, esse ano o tema do Janeiro Branco é A Vida Pede Mais Equilíbrio. É de equilíbrio que a gente precisa. Vem se intensificando, isso me incomoda muito, a dualidade, esses polos, se não é certo, é errado, né? Polo positivo, polo negativo, feio e bonito, os polos. Então, se você não é uma coisa, você é outra. E as pessoas estão esquecendo que a gente tem um caminho do meio, a gente tem um caminho de equilíbrio e que a gente precisa buscá-lo. Porque se a gente insiste em ficar nos polos, o que acontece? A gente perde o principal sentido de ser humano, a empatia pelo outro.
né? O altruísmo. E aí vira uma sociedade da intolerância. E isso, se eu me comporto de forma intolerante, eu tenho filhos, tenho adolescentes que convivem comigo, eles aprendem por imitação. Então, a forma que eu me comunico com o mundo vai ser a forma como meus filhos se comunicam com o mundo. Eu queria, para a gente encerrar, que você deixasse uma mensagem, então, como profissional, como a Gina Coelho, psicóloga, o que você falaria para as pessoas hoje de mensagem, positividade? Nós estamos no início do ano, nós estamos no mês lembrado como o Janeiro Branco. O que fica aí para a gente trabalhar o ano todo? Que elas vejam essas crenças, né? Que tudo bem, a gente traz dos avós, dos pais, não tem problema, a gente traz, mas a todo momento a gente pode ressignificar. O que era 20 anos atrás tratado uma pessoa que tivesse depressão, ninguém sabia talvez o nome depressão, a pessoa era rotulada de outras louca, coisas. doente. E agora não. Assim como você ama estar atualizando o seu celular com a última tecnologia, né? O último iPhone, que bacana, consegui comprar parcelado em não sei quantas vezes e faz os stories, tudo com aquele iPhone lindo. Por que não atualizar a forma que a gente educa nossos filhos, a forma como a gente se vê e se trata, né? A saúde mental não tem uma máquina igual. Você está com uma dor no abdômen, você vai entrar numa ressonância, vai sair o laudo que você tem. E a saúde mental não é assim. Você precisa estar num psicólogo. Se ele vê que há necessidade, ele vai te encaminhar para um psiquiatra. Então, se o médico te deu remédio, é porque houve uma necessidade, você vai ficar bem. Então, o autocuidado, que eu gosto de falar muito, que a gente precisa se priorizar, ele não vem só da estética. Que legal eu ir no salão, eu me sinto bem. Que legal eu fazer uma academia, faz bem organicamente para a minha estética. Mas a minha saúde mental também tem os profissionais que cuidam dela. E não tem problema nenhum, né? Se eu estou indo, que um dia, eu sonho com um dia que as pessoas tenham orgulho, igual faz assim, ai, minha nutri maravilhosa, ai, meu personal, ai, minha psicóloga, e postar. Porque quanto mais a gente fizer isso, mais se torna algo natural. Hoje as crianças e os adolescentes, porque já participam de outra geração, eles já pedem, eles chegam, tia, eu que pedi para o meu pai ou minha mãe procurar um psicólogo. Isso é maravilhoso. É um profissional e a gente, para várias coisas, precisa de um profissional e é mais uma coisa que a gente precisa. Exatamente. Gina, muito obrigada pela sua participação. A gente volta a se falar. Bastante assunto. Vamos sim. Gosto do sempre assunto. à disposição. Tem muito obrigada. Bastante tema para a gente trabalhar. Muito obrigada. Obrigada. Este foi o Repórter MT e até a próxima.